E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e no vídeo de hoje estamos juntos para resolver um exercício de ensino médio, um exercício de trigonometria, que é um estilo clássico de exercício onde você tem dois triângulos retângulos e a gente usa as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, para determinar duas coisas do triângulo ao mesmo tempo através de um sistema. É um estilo de exercício bem frequente em provas, bem frequente em vestibulares, e resolver ele detalhado, bonitinho, explicando passo a passo como de costume. Espero que vocês gostem do problema de hoje. Bora lá, vamos começar? Beleza, começando o problema de hoje, é um exercício de trigonometria, começar pelo enunciado. O enunciado diz: para estimar a altura de uma torre de telefonia, o engenheiro se posiciona a uma distância da torre, da qual ele enxerga o topo da torre sob um ângulo de 60 graus. Depois disso, ele se afasta 40 metros da torre e desse ponto ele enxerga o topo da torre sob um ângulo de 30. Qual a altura da torre? Observação que faz parte do enunciado ainda. Para esse problema, desconsidere a altura do engenheiro. Se você pegar alguém de 1,60 m e de 1,90 m e fizer a mesma medição com as mesmas distâncias, o resultado muda. Usando linguagem que físico gosta muito de usar, a gente vai fazer de conta que o engenheiro é um ponto. Para resolver esse problema, a gente precisa saber a definição das funções trigonométricas básicas. Se você tem um triângulo retângulo e um ângulo alfa que não seja um ângulo reto, que é conhecido, como nesse aqui que está desenhado, a gente tem o triângulo, um ângulo alfa, qualquer um dos dois, desde que não seja um reto, mas bem determinado. A gente chama, em relação a esse triângulo, a hipotenusa como sendo o maior lado, ou o lado que é oposto ao ângulo reto, é o mesmo. Os outros dois se chamam catetos. O cateto que é oposto ao ângulo alfa a gente chama de cateto oposto. E o cateto que está junto com o ângulo alfa a gente chama de cateto adjacente. Conhecidos esses nomes, a gente diz que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Que no fundo as proporções são constantes se os ângulos forem constantes, e seno, cosseno e tangente são os nomes que a gente deu para essas três proporções específicas. Outra coisa para resolver esse problema, a gente precisa saber os valores tabelados da tangente de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 3, e da tangente de 60, que é a raiz de 3. Outra coisa, a gente vai precisar saber resolver um sistema. A princípio, qualquer método para resolver sistema funciona. Nesse exercício a gente vai usar a redução de ordem, que é aquele de isolar e substituir, mas se você quiser resolver esse sistema usando escalonamento, Kramer, Gauss-Jordan, todos os métodos vão funcionar. Sabendo todas essas coisas, a gente está pronto para resolver o problema. Vamos começar fazendo o esboço. E aí, para fazer o esboço, vamos reler o enunciado. Existe uma torre de telefonia, essa torre é supostamente vertical, ela tem uma altura que a gente não sabe, y. E aí o engenheiro está a alguma distância que não foi dada, a gente vai chamar essa distância de x, mas quando ele olha para o topo da torre daqui, ele enxerga a torre sob um ângulo de 60. Quando ele se afasta mais 40 metros da torre, aí desse ponto ele começa a enxergar a torre sob um ângulo de 30. O que o meu desenho está feio, vamos deixar ele bonitinho aqui com a magia da edição, e está feito o nosso esboço. Olhando o triângulo retângulo que tem um ângulo de 60, esse triângulo aqui, que tem catetos x e y, a gente pode usar a definição de tangente, porque a gente tem os dois catetos. E aí a tangente de 60 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. O cateto oposto no triângulo de 60 aqui é y. O cateto adjacente é x. Então a gente tem que tangente de 60, raiz de 3, vale o cateto oposto, y dividido por cateto adjacente x. Essa relação fica mais fácil se a gente pegar o x que está dividindo, jogar multiplicando. Y vale x vezes raiz de 3. Olhando o outro triângulo, o triângulo grandão, ele tem o cateto oposto medindo y, o cateto adjacente medindo x mais 40, e de novo a gente usa tangente, porque das três relações seno, cosseno, tangente, tangente é a única que envolve dois catetos. E como a gente tem os dois catetos, e como o objetivo é justamente descobrir isso, é a tangente que a gente usa. Então, a tangente de 30 é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 30 está tabelado. O cateto oposto é o mesmo y, só que o adjacente agora ele é todo esse espaço x mais 40. Aqui a gente pode jogar o 3 multiplicando, o x mais 40 multiplicando para o outro lado. A gente tem a relação
3y é igual a x mais 40 vezes raiz de 3. As duas relações que a gente obteve formam um sistema. Y igual a x raiz de 3, 3y igual a x mais 40 raiz de 3. E agora a gente resolve esse sistema. Como dito antes, qualquer método funciona. O y da primeira linha está isolado, então o mais fácil é aproveitar que ele está isolado, substituir ele na linha de baixo. Então, ao invés de 3y, fica 3 vezes x raiz de 3. Isso é igual a x mais 40 vezes raiz de 3. Agora, como todo mundo está multiplicando raiz de 3 dos dois lados da equação, a gente pode cancelar o raiz de 3. Vai sobrar 3x é igual a x mais 40. Joga x menos, fica 2x igual a 40. X é 20. O problema é que a pergunta era a altura da torre, que no nosso desenho era o y. Então a gente precisa voltar e substituir. Como y é x vezes raiz de 3 e o x é 20, y é 20 vezes raiz de 3. Essa é a altura da torre, que era o y que a gente estava querendo. Ela vale 20 vezes raiz de 3 metros. Vamos dar um destaque maior ainda, e encerrar o problema aqui. E esse foi o resultado do exercício de hoje. Mais importante do que o exercício, é importante pegar o conceito desse modelo de exercício. Esse modelo é um modelo muito comum. Você ter dois triângulos retângulos e você não tem todas as informações para resolver nada usando só um deles. Mas aí usando as relações trigonométricas, e as relações vão mudar de acordo com o que é perguntado ou o que é dado, mas usando seno, cosseno, tangente, você montar um sistema e resolvendo esse sistema você tem o resultado final do problema. Espero que vocês tenham gostado e lembrando vocês que se vocês quiserem mandar algum comentário, algum pedido, alguma sugestão, vocês são livres para sempre deixar um comentário aí embaixo, ou se vocês preferirem, quiserem deixar uma coisa mais direta, ó, passando aqui meus contatos diretos. E eu espero de verdade poder ver vocês no futuro, em algum outro vídeo, com outro exercício, ou uma anedota, ou algum vídeo especial diferente. Obrigado por hoje, pessoal. Até a próxima.